Quando o assunto é favela, o que geralmente passa pela sua cabeça? Pobreza? Criminalidade? Violência? Eu quero te mostrar uma parte da história que geralmente ninguém conhece. E tudo começa em 1850, quando o Brasil cria a Lei das Terras. A partir dessa lei, para que você tenha uma terra, você precisa comprar aquela terra. A princípio, parece apenas uma simples lei burocrática. Porém, naquela altura ainda existia escravidão. Logo, os negros, sem dinheiro, sem salário, sem patrimônio, ficou impossível ter qualquer tipo de terreno. E aí eu te pergunto, se a única forma de conseguir um terreno é comprando, como que um escravo conseguiria uma terra? 38 anos depois, vem a abolição da escravidão. E aí, vem mais um novo questionamento. Legal, a escravidão acabou, mas e as pessoas que foram libertas? Para onde elas iriam? Receberam terras? Não. Receberam dinheiro? Não. Receberam crédito? Também não. Receberam programas de integração? Também não. Então milhares de pessoas foram libertas sem ter plano, dinheiro, terreno, nada para poder continuar ou prosseguir ou adaptar-se à nova vida. Enquanto os escravos tentavam incluir-se na nova sociedade, o governo brasileiro importava mão de obra europeia. Porque a mentalidade da época, por que você pagaria por um escravo, ou um ex-escravo, uma pessoa que trabalhava de graça pra mim, e agora eu vou ter que pagar por essa mão de obra? Logo criou-se um preconceito com a mão de obra do negro. Em contrapartida, os intelectuais da época buscavam maneiras científicas de provar que o afrodescendente, o africano e o indígena são seres inferiores aos europeus. O governo brasileiro apresentou à Organização das Nações Unidas um projeto de embranquecimento do Brasil, onde eles acreditavam, baseado erroneamente na teoria de Darwin, de que o europeu era superior, logo ele era a raça superior, e nesse cruzamento entre a raça superior e a raça inferior, que são os africanos e indígenas, o superior ia prevalecer, e aí geneticamente iria se acabar com todos esses negros e indígenas de uma forma natural. Então, desde o fim da abolição, a discussão não era como vamos incluir o povo africano na nossa sociedade. Não. Era como nós podemos aniquilar o povo africano sem propriamente matar e tirar a vida deles, de forma científica. Então agora eu peço que vocês coloquem no lugar dessas pessoas. Livre, porém, sem dinheiro, sem terras e sem qualquer tipo de iniciativa de inclusão na sociedade, o que você faria para alimentar sua família, seus filhos e sobreviver? E é exatamente nesse contexto que começou a povoar-se ao redor das cidades, em morros e locais muito precários, pessoas que não tinham condições, não tinham inclusões e eram praticamente invisíveis pelo Estado brasileiro. Logo você entende que a favela não surgiu do nada. Elas surgiram porque milhões de pessoas precisavam viver em algum lugar após anos de escravidão e décadas de exclusão social. Agora pensa comigo, se você tivesse todas essas condições, sem terra, sem dinheiro, sem propriedade, sem nada, apenas você, a sua família, e é isso, o que você faria? Porque quando uma sociedade deixa milhões de pessoas sem perspectiva, algumas conseguem sair dessas dificuldades, porém outras não. Então nesse contexto, a pergunta não é por que uma pessoa vai para a criminalidade. A pergunta deveria ser por que milhares de pessoas foram deixadas em condições onde a criminalidade parece ser a única solução. E talvez essa seja a pergunta mais importante de toda a história. Mas a pergunta correta deveria ser: quais escolhas históricas ajudaram a criar essa realidade? E eu gostaria de terminar com uma reflexão. Se você estivesse no lugar desses ex-escravos naquela época, você realmente acredita que teria conseguido um destino muito diferente? Quando nós aprendemos a história do passado, a história do nosso país, nós conseguimos entender todos os problemas que acontecem hoje em dia. Porque não é hoje que acontece, isso foi construído lá de trás. Então, antes de olhar com qualquer tipo de preconceito para quem é favelado, lembre-se sempre de que eles estão ali porque eles foram condicionados a estar naquele local. Perfeito? Então, quando você vê hoje que tem várias políticas públicas de integração de população favelada, negra e afrodescendente e indígena, era coisas que deveriam ter sido feitas lá atrás, que hoje já estaria diferente. Porém, o Brasil retardou essa inclusão e hoje nós temos que reparar algo que deveria ter sido reparado há muito tempo, entendeu? É por isso que hoje tem essa necessidade, porque essa necessidade não vem de hoje, vem de muito tempo atrás. Então, antes de ter qualquer tipo de preconceito ou ficar reproduzindo falas preconceituosas, estude um pouco a origem do seu país e como as pessoas que vivem em condições precárias hoje, como que elas foram direcionadas a viver essa vida hoje perpetuamente. Então, antes de ficar divulgando ódio, tente buscar um pouco do conhecimento da história e de como as pessoas chegaram aonde elas estão hoje. Eu sei que o assunto hoje não foi sobre direito, especificamente foi sobre história, porém é uma história de um direito que faltou ao povo africano. Então, acho que tá meio que agregado aqui. E se você quiser saber de mais histórias ou mais conteúdos voltados ao campo jurídico, estamos aqui, fé, e é isso.